Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando nosso programa, o nosso legado, esse programa que conta a história do Grupo Águia Branca, a jornada do Grupo Águia Branca, que esse ano estamos fazendo 80 anos. E essa história é contada através da história das pessoas que estão conosco, né? Hoje, em especial, a gente vai falar com Raione Martelli, né, que é o nosso gestor comercial da BYD Vitória. Eu estou cheio de perguntas para falar para ele aqui, porque além de ser uma pessoa nova de idade, né? Está tocando uma operação extremamente nova e muito desafiadora para a gente, que a gente está muito satisfeito. Mas, Raione, tudo bom? Chega no nosso podcast aí. Boa tarde, Marcelo, a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui fazendo parte desse quadro que eu acompanho e eu acho sensacional e aproxima demais aqui as pessoas. A gente conhece a pessoa por fora da parte profissional, né? Mas no íntimo, isso é bem legal. Parabéns pela iniciativa também, viu? Obrigado, Raione. Você sabe que a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né? E aí a gente estava constatando isso, né? Assim, fulano de tal que trabalha comigo aqui, né? Colega de trabalho, eu pude conhecer melhor ouvindo o programa dela, conhecendo a história, né? Isso é muito Isso é muito legal legal. nessa essa capacidade de fazer essas aproximações, né? Isso quebra um pouco a bolha, né, Marcelo? Né? A gente sai do profissionalismo, do problema diário, a gente consegue enxergar o lado humano por trás, né? Hum, Porque ninguém sabe o que a gente viveu e o que a gente vive, né? Aí, quando a gente tem essa oportunidade de demonstrar, é bem legal. não, muito bom. Mas, Raione, você hoje está como gestor comercial da BYD Vitória, né? Conta para a Exatamente. gente um pouquinho do o que é a BYD Vitória, né? O tamanho, a operação, qual que é o seu papel aí? Dá uma atualizada para a gente aí, por favor. Como você bem disse, eu sou o gestor comercial hoje da BioEd Vitória. A matriz de mais de 20 pontos, mais de 20 concessionárias hoje já que estão sob a concessão do Grupo Águia Branca. É um grande desafio, até porque é uma loja que tem um histórico, foi uma das primeiras, né, da BYD, né, pelo grupo. Carrega um resultado fenomenal e a gente tem esse legado de continuar essa história, continuar esse resultado. Confesso para você que é um desafio muito grande, não é fácil, tá? Gerir essa unidade, essa quantidade de funcionários que tem aqui, não é fácil mesmo. De um lado, a gente tem a BYD, essa multinacional, essa gigante, já, acho que, se não me engano, a última vez que eu vi, ela estava em quinto, né, em capitalização de mercado, uma marca enorme que resolveu usar no Brasil esse mercado hostil, que não é fácil, de uma maneira muito inteligente, ela se aproximou de grandes grupos como o nosso, para trazer Hum, essa, vamos dizer, essa credibilidade que o mercado chinês não tem, né, aqui no Brasil. Eu vim de uma chinesa, né, eu tenho 4 anos em uma outra chinesa, vou contar um pouco mais disso à frente, e eu percebo, assim, a linha é muito tênue de uma para outra, e aqui a pegada é forte. E essa decisão dela ter esses grandes grupos como o nosso, eu acho que foi sensacional para que a gente consiga ter um bom resultado no Brasil com a marca, com esses carros híbridos, carros elétricos, essa novidade, né, que realmente quebrar esse paradigma do combustão para o elétrico não é fácil. Precisa realmente de nome, precisa de muito trabalho, de peso e empenho. Então, uhum. hoje a nossa unidade aqui, ela corresponde a um número pesado, vamos dizer assim, dentro da operação. O Espírito Santo tem um número de peso dentro da operação, né? Quando a gente pega Minas Gerais, Goiânia, Brasília, a gente consegue entregar diante de grandes casas, grandes praças. É até surpreendente a gente que é do mercado. Eu, quando eu estava de fora, e eu olhava os números que a BYD Vitória, Vila Velha estava entregando, eu me surpreendia. Isso foi até um gancho muito forte para eu vir para cá. Falei, cara, como que esses caras estão entregando tanto numa praça como Vitória, né? Para você ter noção, vai fazer um ano agora em março que eu estou aqui, né? Aqui no Grupo H Branca, Uhum. e a gente conseguiu aumentar o nosso share dentro de Vitória em quase 100% de um ano para o outro. Então, assim, o público capixaba, né? Eles têm recebido muito bem o carro elétrico, o carro híbrido, e isso tem nos ajudado, confesso. Tem tornado Que o bom. trabalho um pouquinho mais fácil. Não, mas primeiramente, parabéns aí, né? Parabéns Obrigado. pela competência de estar gerindo isso e ter esses ótimos resultados nesse crescimento do market share.
A gente sabe que não é fácil, porque é uma marca nova, uma tecnologia nova, né? Tem muita desconfiança do mercado, mas, igual você falou, inteligentemente a BYD escolhe bons grupos, né? E a gente também escolhe a BYD para estar junto, porque a gente vê o tamanho da empresa, né? A determinação que eles têm de estar vindo para o mercado brasileiro, estão fazendo investimentos pesadíssimos aqui no mercado, tá? Para poder trazer a marca para o Brasil, né? E a gente está acreditando, né? Acredita sim que a BYD é uma empresa que veio para ficar, né? Com Tem certeza, isso aí é outros que questionável. chegam e tal, não ficam muito tempo, né? E então a gente, quando vai escolher um parceiro, a gente escolhe com muito cuidado, né? Para a gente a gente tem uma responsabilidade, né? Com os nossos clientes, né? Então a gente escolhe muito bem os parceiros para a gente poder manter esse compromisso com os nossos clientes de fazer sempre um bom negócio com a gente, né? Então, mas a BYD está aí, né? Está chegando, você tá nessa liderança aí. Quantas pessoas tem na sua loja hoje, Rayane? Marcelo, hoje, dentro de toda a operação, a gente tem 58, tá? Mas não estão todas dentro da minha tutela, né? Uhum. Mas é uma loja muito grande. A gente tem um pós-venda que tem aumentado, né? A gente concentrou o pós-venda da BYD hoje aqui, né? Vila Velha está em um outro processo, a Serra está iniciando agora. Então, assim, todo o time hoje está dentro dessa unidade. Então, acaba que o fluxo de pessoas aqui é enorme. Então, assim, para te Uhum. falar, se for contar os trabalhos de terceiros agregados que aparecem aqui, eu vou falar que deve virar umas 65, 70 pessoas, tá? Que legal, muito bacana. Mas, Rayane, qual a sua expectativa para carros elétricos, né? Porque a gente fala com BYD, a gente, é claro que eles têm os carros híbridos também, né? Que passa muito por combustão. Mas sempre fica essa pergunta das pessoas, né? O que que você acha do carro elétrico? Você acha que pega? Quantos por cento do mercado você acha? Na sua opinião, sem compromisso nenhum de com nada, um bate-papo aqui nosso só para a gente registrar a sua história, mas para pegar a sua percepção também. Você acha que o mercado ele vai a quantos por cento daqui a quanto tempo? Marcelo, o mercado elétrico, vamos ser bem sinceros, é um grande desafio aqui no Brasil, né? Uhum. Para que esse mercado realmente ele tome grandes proporções numéricas, depende de uma série de fatores, né, de apoio. Eu falei agora que a gente foi abraçado pelo capixaba, mas eu acho que tem um dos grandes motivos é a nossa geografia, né? A gente tem uma geografia que favorece, as distâncias são muito curtas. Você tem um elétrico, você sabe, você consegue ir daqui na Pedra Azul, daqui na praia e voltar tranquilo. Uhum. Então, a geografia do nosso estado ajuda muito. Você consegue rodar o Espírito Santo com o Sil, por exemplo, com uma carga. É, a dificuldade está no além, né? Cruzar a fronteira. Aí a gente precisa de uma série de estrutura para que esse mercado, de fato, tome grandes proporções. Hoje, eu vejo esse mercado de elétricos, né, tomando o rumo corporativo, né? Eu tenho tido uma crescente procura em troca de frota, motorista de aplicativo. É esse o público que hoje tem abraçado o elétrico. Acredito no futuro, não apenas no elétrico, mas nos carros de energia renovável, né? Existem outras tecnologias também, como a gente sabe, né? É meio incerto ainda dizer o que vai vingar ou não, né? Mas pela tecnologia que nós temos vigente hoje, e principalmente dentro da operação BYD, dentro dos nossos carros, do nosso produto, eu acredito que dentro de 4, 5 anos, a gente tem pelo menos o dobro de mercado nos carros elétricos. No Uhum. mínimo, no mínimo o É. dobro. Eu penso muito como você e me surpreendo às vezes com o crescimento né, de vendas, né, ano a ano, né? A gente pega os números assim de 23 para 24, vendeu-se 5 vezes mais carros, né? Isso é Nós vendemos, quase, acho que quase 17 mil em 23 e 77 mil, né, 77 em mil. 24, né? Então, assim, quando você pega os números, são É números expressivo, extraordinários, é expressivos, expressivo. né? Então, ele já começa a ocupar uma posição de liderança, né, Para no não falar Brasil. a palavra assustador, né, Marcelo? Chega a ser assustador ver esse crescimento, É porque é uma marca nova, né? É com um certeza. produto novo.
né, uma tecnologia nova, um jeito de operar diferente, né? E como é que o mercado é, tem sido sedento, né, a essas oportunidades aí, né? E eu vejo assim, eu achava que ia ser mais difícil a questão dos carregadores, mas como é que as pessoas vão se acertando e colocando, porque a gente pode colocar o portátil que você liga numa tomadinha dessa, né? Então, assim, ele tem sido uma grata surpresa a expansão do produto, tá? E assim, a aceitação pelo público. É Eu tenho verdade. usado um carro elétrico, né? Tenho experienciado essa questão de fazer pequenas viagens daqui para ali, como é que carrega e tal. E assim, eu não tenho tido dificuldade quando eu levo meu carregador portátilzinho que liga na tomadinha de 3 pontas. Eu falo que o carregador portátil é igual o cabo de chupeta que antigamente ficava dentro do porta-malas. Você tem Aham. que ter, se você é um proprietário de carro elétrico, você tem que ter um portátil também. Nunca se sabe quando você vai precisar. É verdade. E tem. Mas aí, olha, falamos já bastante de carro elétrico e tal, eu quero falar de você agora, pá. Conta pra Claro. gente um pouquinho da sua história, onde você nasceu, o que que você estudou, como é que você É. chegou até aqui. Aí é bom, hein, Marcelo? Por Ah, mais que eu seja jovem, tem muita coisa para falar. legal. Meu nome é Raione Martelli Lima, tenho 34 anos, minto, 35, que fiz no final do ano, tá, até você começar a se acostumar a falar 35, fica diferente. Sou de 1990 e o que que acontece? Sou de Vila Valério, interior do estado, uma parte da família ali na região de São Gabriel, outra parte em Valério, até em Água Branca, 51. A gente tem uma vertente da família lá. Os pais vieram para cá em 96. Meu pai era mecânico eletricista e veio para uma oportunidade de ser vendedor no Ceasa, onde ele está até hoje. Lá no Ceasa, não mais como vendedor, há alguns anos ele resolveu empreender. E minha mãe é o tipo de pessoa que vendeu de tudo na vida. Então, assim, eu venho de uma família de comerciantes, né? Então, eu sempre estive envolvido, meu crescimento foi envolvido nas tarefas, nos trabalhos, nas empresas por quais meus pais passaram. Então, eu me recordo desde muito pequeno, muito jovem, 6, 7 anos, eu chegava da escola, minha mãe, para poder aumentar a renda familiar, ela fazia bolo para fora, salgado, mini pizza. Eu chegava da escola, já estava lá com aquele bornalzinho, né, térmico. A gente morava lá em São Francisco, Cariacica, não sei se conhece, lá embaixo, perto Conheço. Uhum. lá onde tem o orfanato, né, ali embaixo do É, Cristo Rei, aqueles aham. condomínios que tinha ali. Eu já passava de porta em porta oferecendo, já para ajudar em casa. Mais para frente um pouco, tem até uma história engraçada. Minha mãe, aí meu pai começou a trazer alho para dentro de casa e a gente começou a descascar alho. Aí botava Nossa, o alho na água de um dia para o outro para ficar mole e depois descascar. E aí esse é meus o amigos, macete, né? macete. E aí meus amigos chegavam lá em casa para brincar. A minha mãe, quando a gente estava saindo para brincar, eu falei, não, não, antes de brincar, vamos Vou descascar descascar um o pouco de alho. alho aqui. No final, meus amigos não queriam mais ir lá para casa, ninguém mais queria ir lá brincar comigo, mas E fez ficava parte, com muito cheiro de marcou, alho, foi Raioli. legal. Porque hoje, quando a gente descasca alho, pelo menos quando eu vou ter que descascar algum alho para cozinhar, que eu gosto muito de cozinhar, fica com aquele cheiro ali bastante tempo. Nossa, hoje em dia a gente compra descascado, né, Marcelo? Ah, Descascado é mais prático. Mas às é vezes isso, não tem, rapaz. Aí tem que pegar umas cabeças de alho lá, tirar uns dentes e descascar aquilo. tem que cair para dentro. É. E eu fui passando dentro de feira, trabalhei em feira com um parente meu pai, como era um Ceasa, sempre tinha contato os feirantes lá, a gente trabalhei em feira. Minha mãe, depois de um tempo, ela virou cabeleireira, abriu um salão e eu me vi envolto ali, fazendo fechamento de caixa, fazendo pagamento das colaboradoras no final de semana para ela. Então, assim, sempre envolvido, né? E aí eu fui crescendo, ensino médio, antes de eu sair da escola, né, eu comecei a estudar, vender calçado na Los Neto, né? Hum, Eu fui vendedor de calçado durante algum tempo na Los Neto. Depois surgiu uma oportunidade na Embracon, vender consórcio, né? E naquela época era muito sofrido, porque eles exigiam que a gente usasse terno e gravata. Imagina nesse calor que a gente está vivendo hoje aí, porta a porta, a gente falava o PAP, né? Ficar rodando, procurando uma pessoa que quisesse comprar um pedaço de papel. Foi um uhum. grande aprendizado para mim. Tá? É, nossa, nem fala. Eu acho que Isso, foi. isso, isso reforça muito a resiliência da gente, né? Porque você sai, né, sem a pessoa
Porque uma coisa é você vender para quem entra numa loja. Quando a pessoa entra na Exatamente. loja, ela já se predispôs a conhecer, ela apresentou alguma vontade. Agora a pessoa está quieta na casa dela, você bate na porta e fala: bom dia, eu sou Raione, estou aqui para te vender uma cota de consórcio. Fala: menino, não me perturba. É. Nessa época eu já falava, eu já estava profetizando, hein? Eu falava, vim te vender seu sonho. Hoje a gente vende, né, constrói sonhos, né? É. BYD, né? E é isso, Marcelo. Nessa época, em paralelo, eu comecei a estudar direito, fazer faculdade de direito. Uhum. Eu não cheguei a concluir a faculdade de direito, porque no meio do caminho surgiram algumas coisas que eu vou contar, mas depois da Embracon, meu pai, ainda trabalhando no Ceasa, ele comprou a Casa do Alho ali na Vila Rubim. E aí eu fui cuidar da Casa do Alho enquanto ele ficava no Ceasa, e depois ele ia para lá na parte da tarde, e eu ia para a faculdade, e a gente ficava fazendo esse revezamento. Ficamos assim durante alguns anos, tá? E aí, nesse momento, na Casa do Alho ali, eu comecei a fazer algumas parcerias com restaurantes que ficavam em volta ali. Ofereci, já que meu pai estava no Ceasa, eu falei, olha só, para que que você vai no Ceasa? Deixa que o meu pai Uhum. traz para você a mercadoria e aí você paga uma coisinha a mais. E aí a gente fechou com alguns restaurantes. Foi a primeira empresa que eu abri. Porque depois que eu saí da Casa do Alho e eu fui trabalhar com meu pai lá no Ceasa, eu fiquei algum tempo como carregador para ele. Ele vendia batata, cebola. Nossa Senhora, só de pensar minhas costas já dói. Então, mas seu pai ficava na pedra ali ou tinha uma loja? Pedra baixa, pedra baixa. É, ali, Ele ali é. vendia e eu carregava os caminhão. Hoje, Uhum. se eu pensar em levantar um saco daquele de batata de 50 quilos, eu acho que eu fico uma semana já testado. Mas com 20 anos de idade, força tinha de sobra. É. E aí, meu pai tinha uma Fiorinozinha nessa época. Eu falei, cara, meu pai é muito difícil de trabalhar com ele. Eu falei, não vou dar certo trabalhando com meu pai, não. Eu falei, vou comprar essa Fiorino do meu pai e eu vou pegar esse restaurante que ele já entrega e vou aumentar o negócio. Foi isso que eu fiz. Eu Uhum. fiz uma rota de restaurantes e fiquei bom tempo entregando, atravessando, né? Eu comprava Uhum. e entregava lá nos restaurantes. Acordava 3 horas da manhã, É. 11 horas estava em casa. Essa era a parte boa. Exato. O Ceasa tem essa característica, né? Começa muito cedo, muito cedo. Se eu não me engano, foi 2015 isso. O governo Dilma teve aquele problema econômico e alguns restaurantes começaram a quebrar. A gente vendia na confiança, fichinha Uhum. anotando. Consequentemente, eu também quebrei, né? Nossa. E aí eu Uhum. fazendo faculdade ainda, comecei a estagiar em alguns escritórios, parei com aquilo, comecei a estagiar em alguns escritórios e eu já estava com a minha atual esposa, hoje eu já namorava com ela, e eu querendo casar, eu falei, preciso arrumar alguma coisa para poder ganhar uma graninha a mais. Em paralelo a tudo isso, Marcelo, eu cantava na noite. Eu tinha uma dupla Nossa. sertaneja e É ainda mesmo? cantava à noite. Qual que Fiquei era o nome da dupla? Raione e Gabriel. Ah, Depois eu meu te Deus do mando céu. um vídeo aí para você assistir do meu passado. Meu passado me Famoso. condena. Manda para mim, manda para cá. Vai Chapelão, dar. Hã? chapelão, fivela. Chapelão Fivela, sertanejo Aí. mesmo. O primeiro show que a gente fez, nosso primeiro show foi em Águia Branca. Meu primeiro show. Meu tio era prefeito lá, né? Conseguiu, né? Uma indicaçãozinha, botou a gente no show lá. Foi o primeiro show que a gente fez foi em Águia Branca. Foi muito legal. Então eu sempre ficava, eu fiquei cantando e fazendo um monte de multitarefas, né? Era escritório de tarde e trabalhando lá com meu pai de manhã e à noite cantando, e faculdade. Estagiei no escritório, estagiei na BMW, estagiei na aviação satélite. Foi uma porrada de experiências que eu tive aí antes de realmente me fixar em algum lugar, né? Uhum. E aí, nessa conversa de querer arrumar alguma coisa melhor para casar, eu falei assim, vou abrir um negócio para mim, outro. E aí eu comecei a procurar, e eu falei assim, moro ali em Campo Grande, não sei se você conhece a Avenida Jerusalém, ali. Conheço. Eu falei assim, vou abrir uma lanchonete. Vou abrir uma lanchonete, O lugar é dinheiro, bom. Uhum. dinheiro todo dia pingando, é uma coisa mais certa. E aí eu abri uma esferraria, a primeira esferraria ali de Campo Grande, né? Idealizei uma marca, idealizei um layout, idealizei uma logo, tudo, do zero, uma massa, uma receita, tudo. Comecei literalmente uma empresa do zero e como bom pequeno empreendedor, sem nenhum puto no bolso, É. né? Pegando 5 mil com um aqui, 10 mil com outro lá, e vai com a cara e com a coragem, né? E foi um sucesso, Marcelo.
te Putz. confesso que foi um sucesso. E, inicialmente, eu não abri na Jerusalém. Eu abri numa rua paralela, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha um É. investimento muito pequeno. E o negócio foi um boom tão grande que eu percebi que se eu não abrisse logo uma coisa na principal, eu me engolir e eu não ia ter tempo nem de pagar o investimento que eu tive ali. E aí apareceu um sócio. A gente foi para a principal, abri uma grande loja lá. Durante muito tempo foi a loja mais bonita, a ferraria mais bonita que tinha lá na lanchonete, mas também sem dinheiro, né? Investimento alto, dois jovens malucos e cara e coragem. E aí chegou um momento que a sociedade não estava dando tão certo mais e ele quis vender. Como eu tinha idealizado o negócio todo ali, o amor, né, pela marca falou mais alto. Eu paguei mais do que eu devia e, consequentemente, me deu um prazo, né, para Uhum. pagar. Eu acreditando que eu consegui levantar o dinheiro até esse prazo, eu não consegui. Eu tive que vender a esfirraria para poder honrar o meu compromisso, né? Uhum. Então, foi uma decisão que eu tomei errado, mas que foi Você vendeu para pagar o compromisso. Então você vendeu o que tinha para comprar, quer dizer, na verdade, você exatamente, perdeu o que você tinha. perdi o que eu tinha. Putz. É. Uhum. Então, assim, foi um grande aprendizado. Foi um momento muito difícil, porque eu fiquei com muita dívida, perdi um lote da minha família para poder pagar isso e tudo mais. Não foi um momento muito fácil, fiquei em depressão. Mas eu costumo dizer que existe um Rayone antes e um Rayone depois dessa experiência. Tá? Não, qualquer um que me conheça no íntimo sabe muito Você bem. já tinha casado já, Rayan? Já, nessa época não. Nessa época não. Ah. Mas eu já estava com a minha esposa, minha namorada, né? Era namorada da época, hoje é minha esposa. E foi aí que eu tenho uma tia que o marido dela tem uma rede de concessionárias em Caruaru, e ele fez um link com um grupo aqui do estado para que eu entrasse dentro de uma concessionária, né? Nunca tinha vendido carros, e eu fui Uhum. convidado pelo nosso antigo até regional aqui, o Antônio Carlos, para poder ser vendedor de uma nova marca, né, que estava voltando, que era a Caoa Sherry, né? Isso era 20 de março de Uhum. 2020. Entrei com a cara e com a coragem, com 15 dias, pandemia. Uhum. Eu falei, caramba. Na época a gente estava, como nós aqui, né? Colocou a operação dentro de um shopping, né? Lá, enquanto a concessionária estava sendo construída, e fechou tudo. Eu falei, cara, a oportunidade que eu estou tendo vai escorregar, não vai dar certo. E foram 3 meses trabalhando daquele jeito, que você sabe como a gente trabalhou, né? Escondida ali, cá, sem vender nenhum carro. Até que um belo 3 meses dia, sem vender carro? Rayan? Nenhum. 3 meses, zero, nenhum vendedor vendia. A gente estava. Quando a gente saiu do shopping, eles colocaram a gente ali em frente ao aeroporto, num puxadinho, né? Um lugar, tipo, como se fosse o nosso pátio sigla, vamos dizer assim, ali. Aham. E, cara, assim, uma marca já começando, sem muita credibilidade, sem local, sem um cara com uniforme, foi muito difícil. Foi um puta de um desafio. E eu comecei a ligar, cara, ligar para um para o outro, liguei para esse meu tio, liguei para alguns amigos que trabalhavam no ramo, pedindo referência, ajuda, o que eu poderia fazer. Até que um belo dia, um cliente entrou lá e cagou o carro. Foi o dia da virada de chave. Nossa. E eu não aceitei naquele dia. Eu falei, cara, se alguém entrasse na minha esfirraria falando que a minha esfirra era ruim, eu não aceitava, porque eu sabia que minha esfirra era boa. Eu não vou aceitar que ninguém fale mal do meu produto. E Uhum. eu mudei a partir dali. Eu mudei minha postura diante do cliente, comecei a ter mais credibilidade. E nesse mês eu vendi 10 carros. Nossa. E aí a gente começou a ter um certo sucesso na operação. Eram 3 vendedores. Esse grupo colocou a gente dentro de uma outra loja, Uhum. de outra marca, né? E a gente começou a vender ali. Uhum. Foi nessa época que eu conheci o nosso amigo gestor, que ele foi o meu gestor aqui naquela época, o Christian. Foi um grande gestor, me ajudou muito, sou muito grato a ele. Ele foi o pontapé inicial na minha carreira profissional de aprendizado. Ele me ensinou muito, Uhum. sou muito grato a ele. E a gente foi para a loja de Vitória, fiquei ali durante algum tempo. Foram Fiquei 1 ano e meio como vendedor na loja de Vitória ainda, até Uhum. que surgiu a oportunidade em Vila Velha. Eles iriam abrir uma loja em Vila Velha. E eu falei, é agora. Porque desde o primeiro mês que eu entrei, eu lembro que eu entrei na sala do Antônio, sentei na sala, na mesa dele e falei, chefe, posso te falar um negócio? Hoje eu sou vendedor, mas eu não vim aqui para ser vendedor, não. Quando você precisar de alguém, antes de qualquer um, pelo menos pensa no meu nome.
E aí, nesse dia, eu entrei na sala dele e eu falei a mesma coisa. E ele me deu a oportunidade de ir para Vila Velha. Não ainda como gestor, ainda como vendedor, porque naquele primeiro momento precisava muito de mim ali como número, né? Mas com 6 meses que eu estava lá, eu assumi a loja como gerente, lá em Vila Hum. Velha. Fiquei ali algum tempo, fui para a loja depois de um tempo, assumi a loja de Vitória, a matriz, e de lá eu tive o convite para vir assumir a unidade de Vitória. Na verdade, eu não vim para assumir a loja de Vitória, né? Eu vim para assumir a loja da Serra, né? A loja da Genária, mas por coincidência do destino e pela força de Deus, acabou que a loja de Vitória estava. Eu estava no lugar certo, na hora certa, e eu Uhum. acabei assumindo a loja. Rapaz, que jornada, tá, Rayane? É longa. E tem mais É. coisa. Não, com certeza, rapaz, porque numa jornada dessa, a pessoa que era vendedor dos produtos da sua mãe lá, né, dos bolos e tal, né, que bateu Tudo. de porta em porta vendendo bolo, depois foi vender consórcio de porta em porta também, né? Aí foi estudar direito, depois foi estagiar, né? Entrou no, passou pela aviação satélite e aí começa a entrar no mundo de carros pela a Chery, né? Eu trabalhei, teve um estágiozinho na BMW, curto, Ah, mas isso, BMW, eu depois trabalhei no Chery. faturamento da BMW durante um tempo. Eu Uhum. lembro que quando estava lá, eu queria, ficava dentro daquela sala do faturamento, incomodado que eu estava lá, eu sempre fui muito comercial. E aí eu fui pedir uma oportunidade lá pro patrão. Infelizmente, naquele momento não tinha. Eu falei, quer saber de negócio? Então, eu vou caçar alguma coisa para mim, porque eu não aguento ficar mexendo com papel muito tempo mais, não. Você é bem dinâmico, né? A gente percebe que você é uma pessoa que muito comunicador, é muito comunicativo, né? Se comunica muito bem e tal. Se pegar uma pessoa dessa, e colocar ela presa, só ali mexendo com o papel, sem ter com quem ela conversar, ela fica meio angustiada. É difícil, não é fácil, não. Ah, legal. Mas, Raul, como é que você faz para você se desenvolver, né? Porque você teve que aprender diversas marcas, diversas habilidades, né? Até mesmo dentro da mesma marca, você muda, você é promovido, pegar o nosso exemplo aí, que você entrou de vendedor, foi gerente de uma loja menor, vaga gerente de uma loja maior. Como é que você faz para você se desenvolver? Você estuda o quê? Você não estuda? Você observa? Como é que você faz? Hoje eu faço gestão comercial, termino esse ano, tá? Mas Faculdade. eu, é, Uhum. mas eu confesso para você que eu acho que o maior aprendizado é na observação. Eu sempre fui muito observador. Eu sempre observei quem estava ao meu redor, tanto nas atitudes corretas quanto nas erradas, né? Para saber o que fazer e o que não fazer. Então, eu me desenvolvo através do meio em que eu estou, né? Claro que eu tenho um reforço familiar muito forte, né? Eu não cheguei a falar, mas é uma família muito unida, nós somos cristãos, e tudo eu converso com meus pais, tudo eu converso com a minha esposa. Então, assim, eu não tomo nenhuma decisão sozinho, Uhum. até mesmo para me desenvolver, eu consulto eles se é o caminho certo ou não, porque a única vez que eu não escutei foi quando eu tomei a decisão errada lá atrás da esfirraria, e eu nunca mais vou fazer isso. Deu uma cortadinha. A única vez que você não escutou foi quando você tomou a decisão de Da esfirraria, de ah, comprar a esfirraria. E comprar foi parte do outro, né? Uhum. isso, e foi quando eu me estrepei. Então, escuta a família, eles sabem o que dizem, escutem Mas os esse mais aprendizado é experientes, importante, né, Rayane? Às com vezes certeza. você precisa passar por algumas experiências para você aprender até a escutar mais, poder depois aconselhar. Eu acho que isso faz parte do nosso crescimento, né? Sem Tem dúvida. uma frase aí que a pessoa fala assim: eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo, É verdade. né? É E é verdade. isso, né? Quem consegue enxergar ali as derrotas, né? As vendas perdidas que a gente fala aí toda hora, né? Ou as derrotas da vida, né? As frustrações que a gente tem, se a gente conseguir parar, analisar aquilo ali, tem muito que ensinar a gente, Sem dúvida. né? A Então gente sai sempre mais forte. a gente aprende muito observando ali. Tá? Raione, também não. Você já está praticamente um ano conosco. Você já percebeu que o grupo ele preza muito por inovação, por melhoria contínua e tal. Como é que você faz aí para você estimular o seu pessoal a isso? Tá? O nosso ramo, ele já é um ramo que precisa
expor essa inovação o tempo todo, né, Marcelo? Uhum. Aqui, o próprio grupo ele já incentiva muito isso, né? E bem, confesso que a gente segue meio que a onda, a maré, né? Uhum. Muitos muitos eventos que buscam inovação. Então, eu sempre envolvo o time nisso, né? Essa conscientização do mercado elétrico, do mercado híbrido, né? E eu dou muito feedback ao meu time. Eu sou um cara de muito feedback porque a minha formação profissional dentro do mercado foi assim, e eu aprendi e eu passo isso. Eu sou até um pouco enjoado com relação a isso. Tá? Eu tenho alguns colaboradores que estão comigo há algum tempo, eles me cobram quando eu deixo de dar o feedback para eles. Né? Eu acho que a gente ajuda na inovação do profissional, na evolução dele dessa maneira. Uhum. Não, legal. É. Dá feedback, tá, para acompanhar, porque primeiro para você dar feedback, você tem que estar acompanhando, né? Com Vendo o certeza. desempenho da pessoa e tal, e ali você vai contribuindo com o crescimento dela, né? Demais. A Isso é nossa bom. marca agora, recentemente, com certeza você deve estar ciente, a gente está fazendo lives diárias dentro do TikTok para Uhum. conscientização do híbrido, do elétrico. Aonde que eu ia pensar que eu ia estar fazendo live no TikTok falando de carro? E não é dancinha, né? Você vai Não é falar. dancinha. Por enquanto, né, Marcelo? Se tiver que dançar, a gente vai dançar, A mas gente dança também. Você não sabe como falta que é o pra gente. comercial. A gente vai É, aonde tiver não, que ir. é isso aí. Não falta determinação, vontade nossa da gente É fazer as isso. coisas, né? Isso é impressionante, Rayane. Mas, Rayane, assim, você tem uma jornada muito legal, a gente percebe na sua conversa. Que conselho que você daria para as pessoas que estão conosco hoje, que já estão aqui na empresa ou que estão entrando? Qual conselho que você daria a elas? Eu tenho um amigo que falou uma vez comigo há algum tempo atrás, e eu vou repetir o mesmo conselho que ele me deu. Se algo merece ser feito, merece ser bem feito. Então, tudo que a gente faz, tudo que eu faço, eu tento fazer no meu máximo. Não Uhum. tem por que não fazer. Então, para quem está entrando no mercado agora, eu acho fundamental que você dê o máximo. Hoje é o grande problema, a grande dor que nós gestores temos, são nesse público mais jovem, né, nessa galera que está entrando no mercado agora, que não consegue entender essa pitadinha, né, que faz toda a diferença no tempero, né, que é realmente fazer 100%, até mais de Uhum. 100% às vezes, né, Marcelo? É, Hoje a galera tá dando 50%, tá achando que tá bom. é bem por aí mesmo, né? Assim, as pessoas não tem muita gente que não tem sido inteira, né? Não tem sido verdadeira. Ela se acomoda com o resultado, né, médio, né? Fica, a gente costuma falar medíocre, né? Porque fica na média Exatamente. ali, né? Então, e a gente pode tanto mais, né, Raiane? Ser humano, Com sabe? certeza. Eu me incomodo quando eu não consigo me dar por 100%. Uhum. Eu me incomodo de uma maneira que realmente, como você mesmo disse, sou muito acelerado. Isso até me prejudica em conseguir dar o 100%, Uhum. muitas vezes. É. Não, e às vezes você dá o 100% é você fazer só o seu pedacinho. É isso aí. Deixa o outro fazer o outro. Aí a gente, você que é uma pessoa muito acelerada, acaba fazendo o seu e um pedaço do outro. Aí você acaba Exatamente atrapalhando o isso. outro, né? Exatamente isso. A gente tem essa disciplina, né, Rayane? Para a gente, assim, tem uns pensadores que falam assim, o máximo que a gente faz é um terço. O outro faz o outro um terço. E o outro um terço é o ambiente. É a circunstância, é o momento, é a vida como que ela é, né? E de repente você fez toda a sua parte certinha, você fez seu um terço certinho, o outro, sei lá quem, sua esposa, um cliente, um funcionário, fez um terço dela, mas caiu uma tempestade, sabe? Aí não deu para ir onde que combinou, né? Ou o cliente não veio na loja, ou o cliente lá perdeu o emprego, coisas que você não consegue dominar, você perde a venda, né? Ou o caminhão que estava transportando o automóvel bate, e aí atrapalha. Então, são situações que a gente não controla nessa ambiente, né, que eu estava falando. Então, assim, é você e mais dois. Isso só pode fazer um pedaço dessa história, né? Verdade. É muito legal. Tá? Raione, assim, eu te pedi já um conselho para o pessoal.
Tem algum exemplo aí de coisas que você fez, que você melhorou a rotina, né, na BYD, principalmente aí que é uma empresa nova, que tem muita coisa sendo implementada, e você pode contar para a gente que melhorou o atendimento do cliente ou que ficou melhor o trabalho aí? Céu, a minha gestão é uma gestão muito humana. Eu acredito muito em pessoas. Se eu tiver um time comprometido, um time engajado, o resto acontece. Uhum, Então, a minha gestão, quando eu entrei aqui, eu falo que, diferente da Sherry lá, que eu entrei já, a operação já rodava, aqui a gente está construindo os pilares, está construindo a base do negócio. uhum, De um lado, a gente tem a chinesa, que também está perdida no Brasil, tentando se entender o que ela tem que fazer. Então, o nosso papel como mais experientes é justamente conseguir juntar esses processos e fazer o negócio andar. uhum, Então, quando eu entrei aqui, o meu objetivo foi arrumar a casa. E eu acredito que a gente não tem como abraçar o mundo. Então, eu fui degrau por degrau, departamento por departamento. Né? Então, eu uhum, comecei dentro da sala de ADMs, depois eu fui para a FNAI, entregadores, e agora eu estou no comercial. Né? Então, assim, não tem como eu te listar algo que eu fiz e melhorou o uhum, processo. Eu estou na base ainda, eu estou mexendo nas pessoas, formando o time, consolidando um time, entendendo o que a gente realmente tem a enfrentar. Vai ser um ano realmente difícil, né? Então, eu preciso que todo mundo esteja unido, coeso, para que aí sim a gente comece a lapidar as arestas, né? Melhorar o nosso NPS, criar estratégias que façam o negócio realmente andar de uma forma de excelência. Então, hoje o meu trabalho está na base, para ser bem uhum, sincero com você. Então, eu uhum, ainda estou consolidando os alicerces da BioID Vitória. uhum, uhum. É muito legal essa jornada, até assim, porque com certeza muitos processos foram mudados, muita coisa foi alterada para atender melhor o cliente, né? A forma de receber, a forma de entregar o carro, de negociar. Porque isso é muito do nosso processo do dia a dia, né? Você vai melhorando Isso devagarinho. aí, Na hora que você para e olha para trás, assim, há um ano atrás, quanta coisa mudou. Fala, gente, eu estou exatamente. fazendo tudo diferente do que eu fazia e não teve nenhuma grande mudança. Foram pequenas mudanças, né? Exatamente. Coisas pequenas, coisas sutis, né? Que acontecem. Exatamente. Coisa que a gente não sente, a gente acaba não sentindo de tão Uhum. sutil que realmente é. Né? E às vezes, na hora de entregar um carro, tinha um documento para assinar, agora a pessoa pode fazer isso digital, ou É, entregar uma flor, agora não entrega mais uma flor, entrega uma outra coisa. Tá? Vai melhorando o processo, né? exatamente. Exatamente. Eu acredito muito nesse momento do básico muito bem feito. Né? Hoje, o básico muito bem feito tem que ser, não existe a opção de não ser, para Uhum, depois a gente começar realmente a fazer uma evolução aí uhum. processual e tudo mais. É um ótimo. Mas, Rayane, um papo super legal. A gente está chegando ao fim aqui. Eu não posso deixar de concluir sem antes perguntar para você, te pedir, né, uma dica de um filme, de um livro, de um podcast, alguma coisa nessa linha aí. Não posso perder a oportunidade, né? Ainda mais nas circunstâncias atuais que o mundo está tomando aí. Eu acho que livro é inquestionável de falar a Bíblia, é muito Uhum, mais do que um livro, né? Isso aí realmente mexe com o caráter, a construção da pessoa, ideais, tudo. Então, é inquestionável não falar da Bíblia como livro. E como filme, eu faria Em Busca da Felicidade do Will Smith. É um filme que me toca muito. É um filme que realmente fez muito sentido para mim. Já assisti, eu acho, umas 3, 4 vezes. E vira e mexe, eu assisto de novo, porque eu acho que é um que me toca. É um filme que é bom assistir de vez em quando para dar uma acordada, né? Botar a gente na rota de novo, né? é, Essa vida é. louca que a gente vive aqui, às vezes a gente entra no modo automático, né? Então é Uhum. bom lembrar. E ele me lembra um pouquinho de algumas coisas que eu vivi, então é bem legal. Eu indicaria. Legal. Não, assim, você cita o livro mais citado aqui, né? E é É, muito legal a gente ver essa repetição de sugestões. As pessoas têm outros livros também que já foram repetidos, mas a Bíblia ela é o concum, né? Porque não tem como realmente falar, é o livro dos livros, né? com É, certeza, muito com legal. certeza. E o Em Busca da Felicidade também é um filmaço, né, cara? Assim, de humildade, de determinação, de fazer a vida simples, é um pouco mais simples, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma.
É. Igual que eu estava te falando lá, ó, aquele teste de resiliência, né? Você tem que persistir ali para você conseguir superando suas dificuldades. Não podemos parar na primeira resistência que tem. Isso é fato. Né? E é muito difícil, né, Marcelo? Não, não é fácil. Não, não. Isso não é para muitos. Tá? Não é para muitos. Não é para muitos, né? Infelizmente, né? Porque acho que a gente precisava ter mais disso, né? Mais persistência, né? Tantas pessoas que começam, sei lá, uma dieta e não vai à frente, uma atividade física, ou um estudo, ou se aplicar mais numa rotina qualquer, né? Fazer a coisa 100% e acaba a falta de rotina, a falta de determinação, né? Acaba a pessoa desistindo. Mas, Raione, eu vou deixar você fazer seus agradecimentos finais aqui para a gente concluir o podcast. Eu, primeiramente, agradeço sempre a Deus, primeiramente pelo dom da vida, todos os dias quando eu acordo, né? Quero agradecer minha família, são tudo para mim, minha mãe, meu pai, minha esposa, que sempre me apoiou. Agradeço aí o pessoal aqui da BioID, agradeço você, o Léo, ter me dado a oportunidade, né, de estar à frente dessa loja. Então, como eu disse, é uma grande responsabilidade, sou muito grato, viu, Marcelo? E quanto isso tem me amadurecido como profissional, tá? Em um ano aqui, a experiência de um ano aqui é uma faculdade com mestrado e com tudo. A BioID é muito acelerada e a gente é obrigado a acelerar junto e aprender muito rápido, né? Se Uhum. renovar muito rápido, se reinventar muito rápido. Tudo acontece muito rápido aqui. Então, é um grande aprendizado e eu sou grato principalmente por isso, por ter a oportunidade de estar vivendo isso. Porque vai formar um profissional que eu jamais imaginei ser. Você pode ter certeza disso. Então, obrigado a todos que tiveram tempo aí para ouvir. Falo demais, falo rápido. E obrigado pelo tempo aí, viu? Não, que isso, Raio, né? Gente que agradece, né? Agradece a disponibilidade sua de você abrir um espaço na sua agenda para fazer esse bate-papo, você da correria que é. Como você mesmo falou, né? A BioID, ela é muito dinâmica e acho que ela tem nos ensinado muito, né? Ensinado essa velocidade, a gente fazer mais, né? A gente pode mais e ela vem e te mostra isso que a gente pode mais. Então, obrigado, parabéns pela sua jornada, parabéns pela história, tá? Obrigado. É isso. Pessoal, muito bom essa história do Raione hoje conosco aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Apreciem, porque são histórias como essa que vão construindo a jornada do Grupo Águia Branca há 80 anos. Então, obrigado a vocês. Semana que vem estamos aí juntos novamente. Obrigado, até lá. Até mais, Raione.